Vamos nessa então, meus amigos, vamos chegando aí com mais uma aula e nessa aula de agora a gente vai falar sobre quadro de distribuição monofásico, só que dessa vez a gente vai especificar o esquema de aterramento que vai ser utilizado. Meus amigos, só lembrando que essa aula é principalmente para aquelas pessoas que estão começando do zero, aquelas pessoas que estão realmente iniciando, porém todos vocês, independente do teu grau de conhecimento, são muito bem-vindos aqui no nosso canal, beleza, meus amigos? Sejam muito bem-vindos, sintam-se aí abraçados. Então, vamos nessa, vamos para a aula. Olha só, quadro de distribuição monofásico com esquema de aterramento TNS. Observe que vocês já estão aí visualizando as características de um quadro de distribuição. Nós temos aí dois trilhos, onde a gente vai encaixar os disjuntores, um trilho superior e um trilho inferior. Nós temos também nas laterais dois barramentos. O barramento da esquerda vai ser utilizado como barramento de aterramento. Observe que ao redor desse barramento tem aí a cor verde, que é o que simboliza o aterramento. E do outro lado nós temos o barramento que vai ser utilizado para o neutro. Observe que ele está todo contornado com a cor azul claro, que é o que identifica o condutor neutro. Ok, meus amigos? Tudo tranquilo até aí? Tá dando para entender? Beleza, então. Então vamos fazer o seguinte agora. Observe no barramento do lado esquerdo que já está chegando aí o condutor de aterramento, está alimentando o barramento. Observe também que tem a simbologia do aterramento. Isso significa que é aquele cabo que veio lá da malha de aterramento, ou seja, veio do solo e ligou aí nesse barramento. Tranquilo? Beleza, então. Agora nós vamos trazendo os dispositivos de proteção. Primeiro, os principais dispositivos de proteção. Como esse quadro é um quadro monofásico, então eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer agora. Esse quadro monofásico, esse exemplo, essa aula serve tanto para aqueles quadros monofásicos nas regiões onde a tensão entre fase e neutro é 127 volts, e serve também para os quadros monofásicos das regiões onde a tensão entre fase e neutro é 220 volts. Tranquilo até aí? Então, observe que está chegando aí um disjuntor monopolar, que vai ser o disjuntor geral. Está chegando também aí um DPS e também um dispositivo DR bipolar. Agora observe no trilho de baixo, está chegando aí os disjuntores dos circuitos, somente 4 disjuntores. Pessoal, a gente vai exemplificar com 4 circuitos, porque eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que tu aprendeu, que tu entendeu o raciocínio dessa aula, você vai saber aplicar esse mesmo raciocínio em quadros com 10 circuitos, com 20, com 15 circuitos, com 30, tá certo, meus amigos? Porque o raciocínio vai ser sempre o mesmo, ok? Então vocês estão observando aí os 4 disjuntores, que está representando 4 circuitos, e vamos exemplificar da seguinte forma. Esses 4 circuitos vai ser 2 circuitos de tomada de uso geral, vai ser um circuito de um condicionador de ar e um circuito de iluminação, ok? Então agora que você já está visualizando tudo, está tudo montado, vamos começar efetivamente a questão das ligações. Vamos começar pelo condutor neutro. Então observa o neutro aí chegando. Esse neutro ele está vindo lá do padrão de entrada. Então observa que ele está chegando e está ligando no mesmo barramento do aterramento. Pessoal, o esquema de aterramento desse quadro é o TNS, ok? Então, observa que o neutro chegou no barramento de aterramento. Então, se nós temos o aterramento, ou seja, o terra, nós temos o T. Se está chegando o neutro e ligou junto com o aterramento no primeiro barramento, nós temos o N. Então, no caso aí, nós temos um TN. Tranquilo até aí? Então, depois que o neutro ligou no barramento de aterramento, ele segue o seu caminho independente para o outro barramento. Só que antes dele chegar no outro barramento, observa que ele ligou aí no dispositivo DR, depois saiu do dispositivo DR, aí sim foi para o barramento exclusivo de neutro. Por que que eu disse que é um barramento exclusivo de neutro? Porque a partir desse momento, a partir do momento que o neutro saiu lá do barramento de aterramento e veio para um outro barramento, houve uma separação entre terra e neutro. Nesse momento surge o S, por isso TNS, T de terra, N de neutro e o S da separação que o neutro faz ao se dirigir a um outro barramento, que a partir desse momento vai ser utilizado exclusivamente para neutro. Deu para entender até aí, meus amigos? E agora que vocês já acompanharam toda a trajetória do condutor neutro, agora bora observar o condutor fase. Então vamos lá. Pessoal, o condutor fase que vem lá do padrão de entrada, é claro que ele chega no quadro de distribuição e vai ser ligado no disjuntor geral. Meus amigos, a fase, ela quando chega no disjuntor geral, ela pode ser ligada
tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do disjuntor, que não tem problema nenhum. Para aqueles que não concordam, eu não vou entrar nesse mérito, meus amigos. A única coisa que eu falo nesse primeiro momento para vocês é que não tem o mínimo problema, não existe a mínima condenação, principalmente por parte da NBR 5410, tá certo? Então vamos nessa. Só que nesse caso aqui, eu vou alimentar por cima. Então observa a fase chegando, essa fase mais uma vez repetindo, vem lá do padrão de entrada, observe que entra aqui por cima do disjuntor, sai por baixo, contorna o disjuntor geral, liga no DPS, na parte de cima do DPS, jampeia com o dispositivo DR, observe até aí, bacana, gente, deu para entender? Beleza, então. Agora tem um detalhe bem interessante nesse dispositivo DR que eu preciso que vocês entendam. Meus amigos, observem que esse modelo, ou seja, esse fabricante desse dispositivo DR, ele não disponibiliza nenhuma identificação nos polos de entrada do dispositivo DR que indica qual é o polo neutro e qual é o polo fase. Então, como é que eu sei onde eu devo ligar a fase e onde eu devo ligar o neutro? Na maioria dos modelos, dos fabricantes, vem indicando, no polo neutro tem lá um N e no polo fase vai estar lá o número 1, por exemplo, em se tratando dos dispositivos DR bipolar. Só que nesse caso não está mostrando. E como é que eu sei? Como é que eu fiz para ligar de forma correta? Pessoal, observem que as informações, elas, independente do polo estar marcado ou não, ela sempre vai estar contida no corpo do dispositivo, através de um esquema de ligação aqui nessa parte aqui, olha, meus amigos. Mas para ficar bem bacana a visualização de vocês, deixa eu aproximar um pouquinho mais esse esquema de ligação, olha só. Beleza, agora ficou um pouquinho maior. Então, olha só, esse é o desenho, esse é o esquema que sempre vai ter no corpo do dispositivo DR, independente da marca. Mas nesse caso aqui, está sendo extremamente necessário para que a gente identifique qual é o polo que a gente vai ligar o neutro e qual é o polo que a gente vai ligar a fase. Então, observe aqui. Vocês estão vendo aqui, pessoal, esses dois círculos aqui pequenos, um do lado do outro. Esses círculos aqui, eles representam a entrada aqui em cima, ó, do dispositivo DR. Observe que tem um N aqui no polo da direita. Observe, bem aqui, ó. Então, isso significa que nesse polo a gente deve ligar o neutro, ok? E é exatamente por isso que foi ligado o neutro no polo da direita. E onde tem aqui o número 1, significa que é o polo destinado ao condutor fase. Beleza, gente? Tranquilo? Deu para entender? Então, é exatamente por isso que a fase foi ligada no polo da esquerda e o neutro ligado no polo da direita, beleza? Agora, bora fazer o seguinte, bora visualizar a fase saindo do dispositivo DR. Vamos lá, olha só. A fase sai do dispositivo DR e alimenta todos os 4 disjuntores, ou seja, alimenta todos os 4 circuitos. Meus amigos, entenda o seguinte, isso é muito importante. Quando nós temos um quadro de distribuição monofásico, a gente só consegue ter circuito monofásico. O que eu quero dizer com isso? É que quando a alimentação do teu quadro for 127 volts, tu só consegue ter circuito de 127 volts. O mesmo serve para quadro de distribuição com alimentação de 220 volts monofásico. Quando o teu quadro é 220 volts monofásico, tu só consegue ter circuito de 220 volts monofásico. Deu para entender até aí? Por que eu sempre falo em 127 e 220 volts monofásico? É porque essa aula serve para 2 regiões diferentes do país. Porque, para quem ainda não sabe, há regiões do país onde a tensão entre fase neutra é 127 volts. E em outras partes do Brasil, a tensão entre fase neutra é 220 volts, ok? É exatamente por isso, tá bom? Então, vamos observar que todos os disjuntores, todos os circuitos estão alimentados com a mesma fase, ou seja, eles estão jampeados entre eles, tá? Esse jampeamento pode tranquilamente ser feito com barramento tipo pente e pode ser feito também com cabos, desde que os cabos estejam bem dimensionados. Vocês vão ouvir pessoas dizendo que não pode fazer isso, mas, pessoal, pode sim, tá? Desde que os cabos estejam dimensionados de forma correta. Só não pode fazer se os cabos estiverem mal dimensionados, mal apertados, se tiver terminais na ponta, se os terminais estiverem mal crimpados, aí realmente vai dar problema. Mas se tiver tudo direitinho, não dá problema, tá bom, meus amigos? Bacana, então, vamos seguindo. Ah, deixa eu falar só uma coisa para vocês. Vamos voltar aqui um pouquinho na questão do DPS, porque observe que o DPS ele foi alimentado somente por cima e ele não saiu
Para onde é que é a saída do DPS? Vamos observar aqui, pessoal. A saída do DPS, olha só, esse cabo sai do DPS e vai direto para o aterramento, ok? Então é bem simples a ligação do DPS. Agora, voltando mais uma vez aqui para baixo, vamos observar, pessoal. Vamos fazer agora efetivamente a ligação dos circuitos, começando pelo circuito da esquerda, ou seja, pelo disjuntor da esquerda. Então, observa que esse disjuntor, vamos partir do princípio que é um disjuntor do circuito de tomada de uso geral. Então, olha só, sai a fase do disjuntor, vai direto para a tomada. E aí, é claro, uma tomada de 127 volts, ela precisa também do neutro. Da onde vem o neutro? Lá do barramento de neutro. Observa, pessoal, barramento de neutro, ok? E, é claro, precisa também do condutor de proteção, ou seja, do aterramento. Então, observa aí o aterramento chegando. Deu para entender, meus amigos? Bem simples. Um outro detalhe, é lógico que por questão didática, nós estamos exemplificando somente com uma tomada, mas vamos imaginar que esse circuito é da sala. E aí vamos imaginar também que a sala tem 3 tomadas. Pessoal, na possibilidade de ter 3 tomadas, as 3 tomadas seriam alimentadas com esse mesmo neutro, essa mesma fase e esse mesmo aterramento, ok? É assim que funciona. Até aí, pessoal, deu para entender? Beleza, então. Então, vamos nessa, vamos seguindo. Vamos alimentar o outro circuito de tomada. Olha só, da esquerda para a direita é o segundo disjuntor. Então, olha só, a fase saindo, indo direto para a tomada. É claro, mais uma vez, puxando um outro neutro que vai direto para essa tomada. Puxando também um condutor de proteção, um aterramento para essa tomada. Pronto. Está concluída a ligação do segundo circuito de tomada de uso geral. Mais uma vez eu digo para vocês, se por exemplo, esse circuito fosse das tomadas do quarto e tivesse 4 tomadas no quarto, as 4 tomadas seriam alimentadas pela mesma fase, pelo mesmo neutro e pelo mesmo condutor de proteção. Tranquilo? Deu para entender? Podemos seguir? Beleza, então. Vamos nessa, vamos seguindo. Vamos alimentar agora o condicionador de ar. Então, vamos lá. Da esquerda para a direita é o terceiro disjuntor. Então, saindo a fase do disjuntor, do circuito do ar-condicionado e indo direto para o aparelho. Observe aí. O ar-condicionado também precisa de um neutro. O neutro está chegando e também está vindo o condutor de aterramento direto para o ar-condicionado. Bacana, gente? Bem simples, bem rápido e bem fácil. Agora, da esquerda para a direita, o último disjuntor, que é o disjuntor de iluminação, ou seja, do circuito de iluminação. Então, está saindo a fase, está indo direto para a lâmpada ou para as lâmpadas, ok? Está vindo também o neutro para a lâmpada e observa, pessoal, que está indo também um condutor de proteção. E aí, muita gente pode começar a questionar, mas como aterramento para a lâmpada? Como assim? Nunca vi isso na vida, pessoal. Aterramento para lâmpada, condutor de proteção para circuito de iluminação, na verdade, vamos ver o que a norma diz lá no item 512.236. Olha só, todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. Meus amigos, vamos ler mais uma vez, olha só. Todo circuito. Não está dizendo todo circuito menos o de iluminação. Não está dizendo isso, gente. Todo é todo. Então, vamos lá. Todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. Então, isso está incluído o circuito de iluminação. Deu para vocês entender? Então, é necessário sim, de acordo com a NBR 5410, existir um condutor de proteção no circuito de iluminação. Agora, onde ligar? Pessoal, isso já é um outro detalhe, tá? Para quem tiver essa dúvida, é só se manifestar aqui nos comentários, que eu vou disponibilizar o link da aula onde mostra como fazer a ligação do condutor de proteção em luminárias, beleza? E agora, um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é que esse condutor de proteção do circuito de iluminação, observa que foi derivado do condutor de proteção do circuito do ar-condicionado. Observem aí. Não sei se vocês acharam estranho eu não ter puxado um condutor de proteção direto do barramento, ou seja, eu derivei. E com isso alguém pode ter achado estranho e se perguntado, mas pode fazer isso? Meus amigos, bora mais uma vez ver o que a norma diz em relação a isso. E a gente nem precisa mudar o item da norma. Nesse mesmo item, no item 512.236, tem uma nota. Observe, pessoal, olha só a nota chegando e diz o seguinte, olha só. Um condutor de proteção pode ser comum, observa, um condutor de proteção pode ser comum, a mais de um circuito, observando o disposto em 64315. Bora
Bora ver o que diz aí o disposto em 64315. Observa, está chegando aí o item da norma, olha só, 64315. Vamos ver o que diz. Vamos lá, vamos ler junto, meus amigos. Um condutor de proteção pode ser comum a 2 ou mais circuitos, desde que esteja instalado no mesmo conduto que os respectivos condutores fase e sua seção seja dimensionado conforme as seguintes opções. Pessoal, de cara é o seguinte, se os dois circuitos, no caso aqui do nosso exemplo, do nosso quadro, se ar-condicionado e iluminação, os dois circuitos estiverem passando pela mesma tubulação, pelo mesmo conduíte ou pelo mesmo eletroduto, é possível sim compartilhar o mesmo condutor de proteção, ok? No primeiro momento é isso que diz a norma, mas vamos ver o que diz aqui a letra A. Calculada de acordo com 64312, são as condições, ok? Para compartilhar o mesmo circuito. Calculada de acordo com 64312, para a mais severa corrente de falta presumida e o mais longo tempo de atuação do dispositivo de seccionamento automático verificados nesses circuitos. Essa é a primeira opção. Ou seja, pode-se considerar a segunda opção, que está na letra B. Selecionada conforme a tabela 58, com base na maior seção do condutor de fase desses circuitos. Pessoal, a tabela 58 é essa que está logo acima. Observe aqui, ó. Tabela 58, que diz assim, ó, seção mínima do condutor de proteção. É o mínimo que vocês podem escolher para o condutor. Então, vamos lá. Essa tabela 58, ela tem duas colunas. A coluna da esquerda se refere à seção do condutor de fase. A coluna da direita se refere à seção mínima do condutor de proteção correspondente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a escolha do condutor de proteção será feita com base no condutor fase. Tranquilo? Deu para entender? Então, diz o seguinte, olha só, essas duas colunas têm só 3 linhas. Então, vamos lá, analisando tanto a tabela da esquerda quanto a da direita, que uma está interligada com a outra no que diz respeito às informações. Então, vamos lá. Esse S aqui, meus amigos, dessa primeira linha da esquerda, significa que é a seção do cabo, a grossura, a bitola, ok? Então, quer dizer o seguinte, se o condutor fase do circuito for menor ou igual que 16 milímetros, agora já pula aqui para a coluna da direita, ó. O condutor de proteção, ele deve ser da mesma seção, ou seja, mesma grossura, mesma bitola, beleza? Vamos pular para a segunda linha agora. Se o condutor de fase, a fase do circuito, for entre 16 e 35 milímetros, pula para outra coluna. O condutor de proteção ele tem que ser de 16 milímetros. Ok, meus amigos? Deu para entender? Tranquilo? Já na última linha, vamos lá. Se o condutor fase for maior que 35 milímetros, o condutor de proteção, observa aqui, ó, S/2, ele tem que ser a metade, ou seja, tem que ter a seção, a bitola, no valor da metade do condutor fase. Tranquilo? Pessoal, eu falo a grossura, a bitola, mas tecnicamente a seção, tá? Quando a gente se fala em grossura do cabo, é seção transversal. Bacana? Então, é isso que quer dizer a tabela 58. Então, essas são as condições de compartilhamento para que a norma autorize o compartilhamento do mesmo condutor de proteção entre os circuitos. Mas, no geral, pessoal, no geral, o que é levado em consideração são os circuitos passando pela mesma tubulação. Tranquilo? Deu para entender? Beleza, então. Então, vamos voltar aí para o quadro de distribuição. Observa. E o quadro de distribuição já está todo concluído, com os circuitos todos devidamente ligados. E é isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Ligação do quadro de distribuição monofásico com o esquema de aterramento TNS. Lembrando que nessa questão do quadro de distribuição monofásico, vocês observaram aí somente um DPS. Não tem necessidade de DPS para o neutro quando o esquema de aterramento é TNS. Tá certo, meus amigos? Deu para entender até aí? Com isso, essa aula de hoje fica por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula. Valeu, gente? Muito obrigado por ter assistido toda essa aula. E aí eu me despeço deixando aquele abraço aí para todos vocês. Valeu!